Olá, meus amores! Vamos para a aula de hoje, ler e escrever, ortografia, atividade 5C, que nós continuamos aí o estudo na grafia com ES, ESA com Z e ESA com S, tá bem? Olhem só, hoje dia 28, então vamos lá. Observando algumas grafias com ES e ESA. O que será que esse ES vai influenciar na escrita de ESA? Vamos estudar. Então, aqui nós temos uma nuvem de palavras. Olhem só. Leiam a nuvem de palavras e preencha o quadro de acordo com suas escritas. Nós temos aqui as palavras tristeza, beleza, portuguesa, inglês, holandesa, japonesa, portuguesa, chinesa, esperteza. Olhem, o que vocês observaram quando a Pro leu, quando vocês ouviram a Pro falando e quando vocês olham para essa nuvem? Não tem aí uma contradição? Embora todas as palavras tenham o som de Z, elas são escritas com Z? Vamos estudar mais sobre isso? E lembrem-se, a cada dia nós vamos aprofundando neste conteúdo. Nós já vimos algumas coisas, né, nas aulas anteriores e hoje nós vamos continuar. Aqui pede para que separemos as palavras com ESA com S e ESA com Z. Olhem só as que ficaram deste lado. Eu vou ler, eu quero que vocês observem o que elas têm em comum, porque depois nós vamos utilizar nós faremos uma regra sobre isso. Olhem só, holandesa, inglesa, japonesa, portuguesa e chinesa. Enquanto que deste lado nós temos gentileza, tristeza, lindeza, esperteza e beleza. Olhem só. Vamos responder aqui na atividade 2. O que as palavras apresentam em comum? Nós vimos que todas elas têm os sons, né, em comum. Todas têm os sons de Z, não é? Não parece quando eu estou falando holandesa, inglesa, portuguesa? Não dá a impressão que todas deveriam ser escritas com Z? Economizaria tantas coisas em nossas vidas, não é? Mas não são. E olha só, depois nós vamos voltar nesse assunto. E de diferente? Diferente, olha aqui, a forma de escrevê-las. Umas com S e outras com Z, tá bem? Na letra C, como é possível saber como e quando escrever de uma forma ou de outra? Eis a questão. Olhem, temos que olhar para a origem de cada palavra. A Pro ajudou com essa informação? Com certeza não, né? Mas nós vamos nos aprofundar nisso aqui também. Então, prestem atenção. O que significa olhar para a origem? O que isso vai nos ajudar? Olhem só. Na 3, responda. Voltem à nuvem e observem as palavras destacadas. A que elas se referem? Então, quando nós olhamos aqui em cima, que a Pro disse que nós falaríamos mais sobre isso. Olha, as palavras que terminam com ESA, com S, o que eles são? Adjetivos gentílicos ou pátrios. Pro, que é isso? Gentílicos ou pátrios? Olha, quando diz assim, holandesa nasceu onde? Na Holanda. Inglesa, na Inglaterra. Japonesa, no Japão. Estão vendo? Então, pátrios, é isso, da pátria deles. E gentílicos ou pátrios é a mesma coisa, quando eles se referem ao local que você nasceu, tá bem? ESA com Z são substantivos que vêm de adjetivos. Depois a Pro vai explicar isso aqui, tá? O que são substantivos? São os nomes das coisas, tá? Olhem só. Aqui na próxima atividade, o que elas informam sobre as pessoas? Então, a primeira
fala o quê? Suas origens. Do que eu estou falando? Desse ESA com S. Ele fala de suas origens, lugares onde nasceram. Lembra que a Pro deu o exemplo de japonesa nasceu no Japão, chinesa nasceu na China e assim por diante. E o outro, e o ESA com Z. Lembra que a Pro disse substantivos que vêm de adjetivos são suas qualidades e ou características. Então, por exemplo, quando eu digo gentileza, vem de qual palavra? Gentileza é um substantivo que vem do adjetivo gentil, tá? Se eu digo assim, o príncipe é muito gentil, então gentil é uma característica do príncipe. Se eu digo assim, então olha só, suas qualidades e ou características. Se eu digo, a princesa é bela. O que é bela? É o adjetivo de princesa. E substantivo é a beleza. Se eu digo, a menina é esperta. O que é esperta? É o adjetivo. Qual que é o substantivo? Esperteza. E tem alguns substantivos que são abstratos, que a gente nem vê, mas eles definem o quê? As qualidades e ou características das pessoas. Essas palavras, então, são escritas, olhem só, aqui com Z, tá? Com Z. Estão vendo como a gente vai construindo os conceitos, lendo tudo isso? Vamos agora para a atividade B. Agora, observe como escreveríamos se quiséssemos falar de homens e mulheres nascidos em outros lugares do mundo. Olhem aqui como nós vamos organizando. No Japão, japonês, o homem. E a mulher? Japonesa. Japonesa com que? Com Z ou com S? Com S. Na França, francês. E a mulher? Francesa. Em Portugal, português. A mulher? Portuguesa. Na Noruega, norueguês e norueguesa. Na Inglaterra, inglês e inglesa. Na Irlanda, irlandês e irlandesa. Tá bem? Olhem, o que nós descobrimos quando lemos tudo isso aqui? O que acontece nessas palavras? Elas são terminadas como? Olhem aqui, todas com es. Lembra que isto era o nosso assunto? Olhem só, palavras com es e esa. Então, é disso que nós estamos nos aprofundando hoje. Toda vez que tiver palavras que termina com es no masculino, a forma dela feminina será com S. Depois a Pro ainda vai falar mais sobre isso, que tem outros casos. Letra C. As palavras que vocês escreveram na questão anterior são chamadas de adjetivos pátrios, né? Porque caracterizam a origem das pessoas, de onde são. Com essa informação, é hora de vocês anotarem suas descobertas em relação à escrita dessas palavras. Então, vamos ver o que nós descobrimos. O que vocês observaram sobre a escrita da forma masculina e feminina desses adjetivos? Olhem só que a Pro colocou aqui. Olha, que são terminados com es. Então, isso se estende, olha, porque aqui pergunta, gente, olha, da forma masculina, tá bem? E feminina, por isso que a Pro acrescentou, que são terminados com es, então isso se estende à forma feminina. Não foi isso que nós vimos aqui? Acrescentando o a, é claro. Exemplo, chinês, chinesa, tá? Deu para vocês entenderem? Olhem outra atividade. 3. Voltem no quadro da atividade 5C e observem os dois grupos. Para relembrar, qual a regra que indica quando usar esa? Olhem, está pedindo para nós voltarmos aqui. Tá? 5C. Está perguntando, quando que a gente usa esa com Z
e ESA com S, que estará na outra página. Olhem só. Qual regra que indica quando usar ESA? Que um substantivo, por exemplo, tristeza, derivado de um adjetivo, triste. A palavra triste é um adjetivo, é uma qualidade. O homem é triste, está mostrando uma característica daquele homem. Se escreve com Z. Então, recapitulando. Triste é um adjetivo que demonstra o quê? A característica de uma pessoa, se aquela pessoa é triste, né? E tristeza, ela já é o nome do sentimento, então ela é um substantivo. E todas essas palavras, o que acontece? Se escreve com Z. Agora vamos ver quando nós escrevemos com S? Bem, então aqui na atividade B, a Pro colocou. Que outra regra você formularia para saber quando usar ESA com S? Olhem só, diante de tudo que nós estudamos hoje, nós vimos muito o que? Os adjetivos pátrios. Mas será que são somente eles? Lembra de um que nós já estudamos logo lá no início? Olhem só. Se a palavra no masculino terminar com es, como japonês, freguês, o feminino também terminará em ESA, tá bem? Como japonesa e freguesa. E aqui, freguesa e freguês não fazem parte do quê? Desta regra aqui dos adjetivos pátrios, mas eles também têm essa terminação em ESA. Existem, gente, outras regras que com certeza nós as estudaremos mais à frente, tá bem? Ou seja, outras regras de palavras que podem terminar com ESA, com S. Mas hoje nós ficaremos por aqui, tá bem? Aprenderam um pouquinho? Gostaram da explicação? A Pro só espera que vocês tenham entendido, tá bem? E que guardem aí essas regras, como também nós iremos colocá-las no nosso mural, tá bem? Beijos!